A súmula 340 do TST é uma súmula muito importante na prática, sobretudo em liquidação de sentença, execução, e é claro que tem que ser feita também a correta parametrização de uma sentença condenatória nesses casos aqui. Ela dá uma tremenda diferença na prática, uma diferença muito grande, muito significativa nos cálculos mesmo. A súmula trata da situação do empregado comissionista puro, aquele empregado que recebe apenas comissões, não recebe salário fixo. E a súmula fala assim: o empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de no mínimo, percebam, de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Bom, parece um pouco complicado, mas na verdade é bem simples o entendimento dessa súmula. Qual é a ideia básica dessa súmula? A ideia é, se o cara é vendedor, por exemplo, comissionista, a situação mais comum é do vendedor. É claro que a gente pode ter comissionistas que não são vendedores, mas em geral são vendedores, tá? Então vamos pensar na figura típica do vendedor comissionista, ele recebe comissões. Se esse empregado está sujeito a uma jornada, por exemplo, de 8 horas diárias, e se em determinado dia ele faz 10 horas de trabalho, ele trabalha 10 horas, é claro que ele fez 2 horas extras aí, concorda comigo? Mas apesar dele ter feito 2 horas extras, ele não vai receber um valor a mais pela hora em si, pelas 2 horas em si que ele fez a mais. Por quê? Porque se considera que o valor das comissões que ele recebe por aquele dia de trabalho, por aquele mês de trabalho, se a gente considerar o módulo mensal, o valor das comissões já remunera todas as horas. Por quê? Porque se ele ficou ali trabalhando 2 horas a mais, ele ficou vendendo 2 horas a mais. E ele ficou ganhando comissão também 2 horas a mais. Concorda comigo? Então é por isso que o raciocínio da súmula é nesse sentido, né? A comissão, o valor da hora em si já foi pago, já foi quitado, né? Mas é claro que se o empregado faz hora extra, ele tem direito de receber não apenas o valor da hora, ele tem direito de receber o valor da hora mais o adicional de 50%. E é isso que a súmula prevê. E já se discutiu nos primórdios lá no direito do trabalho, já muito antigamente, né, quando havia polêmica, se deveria ser feita uma separação. Então deixa eu botar aqui para a minha tela. Vamos supor que esse empregado ele vendeu durante 8 horas, ele ganhou o equivalente, um exemplo aqui, tá? Ele ganhou o equivalente a R$200 de comissão. Tá? Será que eu teria que desmembrar e aí saber exatamente quanto que ele vendeu nas 2 horas extras que ele fez naquele dia? Aí digamos que nas 2 horas extras ele vendeu R$50. E aí será que teria que fazer aqui um desmembramento e calcular 50% do adicional de hora extra sobre esse valor que ele arrecadou de comissões aqui nas 2 horas extras? Será que teria que ser um cálculo tão preciso? E o entendimento do TST, o entendimento pacífico que se aplica tranquilamente hoje, é de que não, tá? Na verdade, você não vai calcular o adicional de horas extras sobre o valor daquele horário, né? Então, se ele entrou 8 horas, um exemplo aqui, eu teria que saber exatamente quanto que ele vendeu, por exemplo, a partir das 17 horas, entre 17 e 19 horas, para poder calcular nesse valor, nesse ato preciso aqui, nesse período preciso aqui de tempo, calcular quanto que ele vendeu para calcular o adicional. É assim que se faz? Não, não é assim que se faz. Do ponto de vista operacional, prático, seria muito difícil, talvez até inviável que se fizesse isso. Então, na verdade, como é que o TST determina aqui que se calcule, a meu ver, corretamente, um entendimento muito bem consolidado, muito bem construído? Ele fala o seguinte: você vai ter que saber, então, o valor total de comissões que esse empregado faz jus a receber naquele mês. Tá? Você vai dividir isso pelo número de horas que ele trabalhou naquele mês, nesse mesmo mês. Número de horas trabalhadas, tá? Ah, Felipe, mas isso muda mês a mês. Tanto o valor total das comissões quanto o número de horas trabalhadas muda a cada mês, né? Pode ser que em setembro ele trabalhe mais horas ou menos horas, que ele venda mais, que ele venda menos. Sim, e esse cálculo ele tem que ser feito mensalmente. Não tem outro jeito. Esse cálculo vai ser feito mês a mês, considerando o valor de comissões daquele mês, dividido pelo número de horas efetivamente trabalhadas naquele mês. É assim que se calcula, tá? Com base nisso aqui, a gente vai achar o quê? Vai achar o valor da hora. O valor da hora de trabalho desse sujeito, né? E aí, com base no valor da hora, eu tenho que lembrar que a hora já foi quitada, portanto, a condenação na sentença, por exemplo, se for o caso de uma sentença, né? É claro que isso aqui o empregador tem que aplicar também
extrajudicialmente, tá? O empregador tem o dever de fazer essa conta e pagar corretamente, tá? Então vale, claro, para o extrajudicial também. Mas se não for pago, numa sentença condenatória, o que a gente vai ter é a condenação ao pagamento do adicional de 50% sobre o valor da hora, tá? Para trabalhar com um exemplo concreto aqui, hipotético, né? É concreto, mas é hipotético, parece até contraditório. Vamos lá, vamos pensar que esse empregado, ele vendeu, por exemplo, R$2.000 em determinado mês, tá? Comissões, né? Ele ganhou comissões aí que correspondem ao valor de R$2.000 de comissões para ele no final do mês. Eu pego então esse valor total de comissões e digamos que ele tenha trabalhado 200 horas nesse mesmo mês, tá? Quanto é o valor da hora desse sujeito? R$10, concorda comigo? R$10 é o valor da hora, né, desse cidadão. Só que esses R$10 por hora já foram pagos. Quando ele recebe as comissões lá de R$2.000 naquele mês, esses 2.000 remuneram as 200 horas. A hora já foi paga. Então ele não vai ter aqui na sentença uma condenação ao pagamento de hora extra. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a condenação ao pagamento do adicional de 50% sobre as horas extras que ele tiver feito. Então digamos que nesse mês ele fez aqui, por exemplo, 10 horas, tá? 10 horas extras. Considerando sua jornada, 190 seriam naquele mês, né? Porque isso pode ter oscilação também, tá? Para facilitar aqui a conta. 190 horas eram horas da sua jornada normal e 10 horas eram horas extras. Ele vai receber o que aqui nesse caso? O adicional de 50%. 50%. Se o valor da hora, aqui no meu exemplo, é R$10, 50%, né, R$5 vezes 10 horas, R$50. Ele vai receber, portanto, R$50 como como adicional de hora extra, tá? Então é claro que ninguém precisa fazer conta, né? A gente tem hoje em dia até programas que fazem esse tipo de conta, contador especializado, mas a gente tem que compreender sim a dinâmica e como funciona isso, tá? Porque isso realmente, como eu falei no começo do vídeo, faz uma diferença tremenda. Então nesse meu exemplo hipotético, ele receberia aqui o adicional de 50% sobre as 10 horas extras, portanto o valor aí total de R$50, ok? Claro que com os reflexos também devidos. E aí, para fechar aqui esse raciocínio, essa súmula, a gente tem que mencionar também a OJ 397 da SDI 1 do TST. Essa OJ menciona a situação do comissionista misto. O comissionista misto, intuitivamente aqui, não vou nem ler com vocês aqui a OJ, depois vocês dêem um pause e leiam aqui o texto da OJ, mas o comissionista misto é aquele que recebe uma parte fixa do salário, é um valor que não varia mês a mês, todo mês ele recebe aquela quantia fixa como salário, e ele recebe também as comissões, por isso que ele é comissionista misto. Ele recebe as duas coisas. E aqui, intuitivamente, como é que funciona o cálculo aqui da hora extra desse sujeito aqui? Nesse caso vai ser diferente, porque com relação à parte fixa, o salário mensal que ele recebe aqui nessa parte fixa, ele remunera apenas as horas normais de trabalho. E ele não está fazendo venda com relação à parte fixa. A parte fixa é fixa. A parte fixa só remunera as horas efetivamente contratadas, né? Digamos aí 8 horas diárias, 44 horas semanais. Se ele faz hora extra, portanto, ele vai ter direito de receber a hora extra, o valor da hora, mais o adicional de 50%, calculado sobre esse valor da parte fixa. Tá? Se a parte fixa é, por exemplo, sei lá, R$1.414, que é um salário mínimo por mês, eu vou ter que dividir 1.414 por 220, achar o valor da hora, calcular pelo número de horas, multiplicar, né? E calcular o adicional de 50%, tá? É um empregado, é uma hora extra como outra qualquer, tá? E com relação à parte das comissões, com relação a essa parte, a gente vai aplicar a súmula 340, ou seja, ele vai receber somente o adicional de 50%, né? Por quê? Porque o valor da hora em relação à comissão já foi pago pelas vendas que ele fez naquele período, inclusive nas horas extras. Percebe aqui? Então tem que fazer esse desmembramento no caso de comissionista misto. Aplicar a súmula 340, que a gente acabou de ver, né? Somente o adicional com relação à parte de comissões, a parte variável, e com relação à parte fixa, ele vai receber então sim a hora extra mais o adicional, como acontece com qualquer empregado mensalista. Maravilha, minha gente? Com isso a gente conseguiu fechar aqui então a súmula 340 do TST. Né? Se você está até aqui comigo nesse momento, deixe seu like, deixe sua inscrição, seu comentário, compartilhe com um amigo, com um colega, porque isso ajuda bastante o nosso canal a seguir crescendo, né? E o nosso desafio das súmulas também. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.